deixa eu dividir com vocês o que nos motiva, né, enquanto igreja, a falar sobre criação de filhos. Eu tenho sido evangelista de crianças há uns 17 anos. E durante esse tempo, muito me assusta a condição espiritual das crianças que frequentam as escolinhas bíblicas, em todos os lugares por onde eu passei, que são filhas dos membros da igreja. E preocupa a gente ver que elas têm um conhecimento de Deus muito raso. Elas conhecem pouco do Senhor. E talvez haja uma expectativa muito grande de que a professora da escolinha dê conta de apresentar Jesus para os seus filhos. E a professora sente uma frustração muito grande, porque o tempo que ela tem com o seu filho é muito pequeno para dar conta de uma missão tão grande. Então, como evangelista de crianças, sempre me preocupou essa condição espiritual muito rasa das crianças. E como serva de Deus nos meus 25 anos de evangelho, sendo que 13 a gente está nesse ministério pastoral, a evasão dos jovens e adolescentes da igreja. Eles vêm, frequentam a escolinha, super empolgados e animados com tudo que se propõe, e lá por volta dos 13 anos parece que a chama começa a apagar. E aí você vê os pais arrastando os filhos para a igreja, eles já não vêm alegres, eles já vêm murchos, até o dia em que não é mais possível arrastar, e aí eles deixam de vir. E você tem uma quebra de geração. E isso sempre nos preocupou, mas nós não sabíamos o que fazer para mudar. Então nós pensávamos em estratégias no sentido, a gente precisa ter um trabalho forte com adolescentes, a gente precisa ter uma juventude forte. São estratégias muito boas, mas não dava conta. Porque a gente consegue abarcar ali uns 10, 15% e os outros 85, 90% se perdem. E isso gera uma angústia muito grande, porque é uma luta que você venha para a igreja. Foi difícil ou foi fácil você pisar aqui? Muita gente aqui relutou durante muitos anos, não foi? Muita gente aqui teve um intercessor fiel ali que não sossegou enquanto não te viu na presença de Deus. Foi difícil que você viesse. E o esperado é que você viesse e os seus filhos permanecessem. Mas o que a gente vê é que você vem, os seus filhos vêm enquanto são crianças e depois eles vão embora. E aí a gente tem um outro trabalho de alcançar os filhos desviados. E essa é uma coisa que angustia, né? A liderança da igreja, e eu tenho certeza que a vocês também, mais ainda. Mas o que fazer? E aí eu tive filhos, 2 meninos, um atrás do outro. E quando o meu mais velho, ele tem 4 anos e meio, quando ele estava por volta de 2 anos, eu me dei conta de que o meu filho, filho do pastor da igreja, filho de uma evangelista de crianças, não sabia nada a respeito de Deus. E o dia em que essa realidade foi desnudada diante de mim, Deus me despedaçou. Porque eu colocava a responsabilidade na turminha do maternal que ele frequentava. E eu achava que a professora não era dedicada o suficiente. Mas Deus me mostrou de maneira muito clara que eu estava invertendo as coisas. Que a responsabilidade de falar de Deus para o meu filho, de apresentar o Senhor para o meu filho, era única e exclusiva minha e do meu marido. E eu abro meu coração para vocês, para dizer isso, para te mostrar que isso acontece em qualquer casa. Nós somos os pastores da igreja. Não era de se esperar que isso acontecesse. Mas o meu filho não sabia nada de Deus, ele sabia muito vago. Quem era Deus, quem era Jesus, qual o propósito da salvação, por que a gente busca esse Deus, o que a gente faz da nossa vida. E eu comecei a buscar a Deus nesse sentido.
Falei, Deus, então tem alguma coisa muito errada. E não está errada lá na escolinha, está errada aqui dentro de casa. E a Bíblia diz que nós achamos ao Senhor quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Então, como mãe, muito mais do que como evangelista de crianças, como liderança da igreja, eu me sinto impelida a dividir com vocês aquilo que Deus tem nos ensinado a respeito da educação dos filhos. Para que nós possamos acabar com essas quebras. Vamos ler lá Salmo 145, 4. O que diz a palavra de Deus? Qual é o propósito de Deus para as famílias? Diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Então, quem é que vai tornar Deus e os seus feitos e as suas proezas conhecido para a próxima geração? Nós. Deus vai ser conhecido pelos nossos filhos e pelos nossos netos tão somente se nós anunciarmos a eles o Senhor e as suas grandezas. Isso parece natural, parece lógico, mas não é uma coisa que acontece na maioria das famílias. E nós temos exemplos na Bíblia a respeito disso. Vamos comigo ler lá em Josué, capítulo 24, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Josué 24, 15. Talvez você não saiba onde está, mas você conhece esse versículo, você ora ele toda quarta-feira. Desculpa, eu estou em Juízes, por isso que eu não estou achando. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos ler juntos o finalzinho? Porém, eu e a minha... Você conhecia esse versículo, não conhecia? Então vamos contextualizar o que está acontecendo aqui. Josué está velho, ele já liderou o povo de Deus na conquista da terra prometida, eles venceram inúmeras batalhas, eles atravessaram o Jordão, conquistaram Jericó e inúmeras outras cidades já haviam sido conquistadas. Mas ele está velho, então ele reúne o povo, traz à lembrança tudo aquilo que Deus fez por eles, todo o poder de Deus manifestado, desde o Egito até aquele momento. E ele coloca para o povo uma pergunta. Olha, hoje vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Deus dos seus pais, ao Deus que os seus pais serviram antes de atravessar o Rio Jordão, ou se vocês vão servir aos deuses desse povo em cuja terra vocês estão. E ele diz: eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se você continuar lendo na sua casa, a gente não vai ler tudo aqui, o povo diz: nós também serviremos ao Senhor. E Josué, ele quase que repreende essas pessoas, porque ele diz: olha, cuidado com o que vocês estão escolhendo, porque o nosso Deus é santo. E é necessário que o povo que o serve seja santo também. E o povo diz: não, nós serviremos ao Senhor. É isso que a gente fala quando vem para a igreja, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas olha o que acontece. O tempo passa, Josué morre. Toda a geração que conviveu com Josué no período da conquista de Canaã também morre. E o que acontece é inacreditável. Passa para frente, Juízes, capítulo 2. A gente vai começar a ler do versículo 6. Diz assim:
E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Herés, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Repare o que diz aqui. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia nem tampouco a obra que fizera a Israel. Vamos ler isso de novo. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É ou não é inacreditável? A geração que tinha visto com os próprios olhos o Rio Jordão acabar o fluxo e toda a congregação atravessar. A geração que viu os muros de Jericó ruírem sem que um martelo fosse batido naquelas muralhas. A geração que viu reino após reino sendo derrotado diante do povo de Deus. Morre. E a geração que segue não conhecia o Senhor, nem tampouco os feitos que ele fizera a Israel. Como é possível isso? E a gente precisa se perguntar, quem falhou? Será que o sacerdote não foi dedicado o suficiente? Será que os levitas não fizeram o trabalho bem feito para que a geração que se seguiu não conhecesse a Deus? Quem errou? De quem é a responsabilidade por essa quebra no conhecer ao Senhor? De quem é, meus irmãos, a responsabilidade? Pode falar, é congresso, pode falar. Não é culto que você só escuta, não. Você pode falar de quem era a responsabilidade. Quem falhou em tornar o Senhor conhecido à geração seguinte? Os pais. E pela falha dos pais, aquela geração seguiu os outros deuses, se prostrou diante deles e os adorou. E Astarote, se você for olhar, é um dos deuses mais loucos que se poderia seguir. As pessoas sacrificavam filhos a ele. E os israelitas sacrificaram seus próprios filhos aos deuses da terra em que eles estavam. Isso é absurdo, mas isso acontece hoje nas nossas casas e nas nossas famílias, porque nós falhamos em tornar o Senhor conhecido e amado pelos nossos filhos. E a nossa missão lá do Salmo 145:4 é que uma geração fale para outra geração do Senhor e das suas maravilhas. Isso é de deixar a gente de cabelo em pé. Em pé. Como é possível que a gente durma e não assuma uma responsabilidade tão séria quanto essa? Mas nós temos dormido enquanto igreja do Senhor. Porque nós estamos muito ocupados com muitas outras coisas que não trarão a salvação dos nossos filhos. A escola que eles estudam fará uma enorme diferença na vida profissional deles, mas não trará salvação para eles. A roupa que eles vestem não trará salvação para os nossos filhos.
E nós temos falhado naquilo que é essencial. E que bom que a gente veio aqui hoje, para que o Senhor nos desperte. Amém? Pula lá para o Salmo 78. Nós vamos passear na Bíblia hoje. Acharam? Salmo 78? Diz assim, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Então o salmista começa dizendo que os enigmas da antiguidade, né, os mistérios, as grandes coisas que aconteceram na antiguidade, os pais não esconderam dos filhos. Então eles conheciam porque os pais haviam contado. Continue, versículo 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Então eu não posso encobrir dos meus filhos, quer dizer, eu não posso sonegar deles essa informação de que do louvor do Senhor, da sua força e das maravilhas que ele fez. Continua, versículo 5. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus. Então, o propósito de Deus não é apenas que os seus filhos saibam das grandes obras, da força e do poder do Senhor, mas é que, além dos seus filhos, a geração que virá após eles, que são os seus netos, também conheçam ao Senhor. É isso que está dizendo o versículo 6. Para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus. Deus está interessado na sua geração que ainda não nasceu. Você está educando o seu filho lá de 2, 5, 10 anos e você talvez esteja pensando só nele, mas Deus está pensando nos filhos dele. Deus quer ser conhecido de geração em geração. O que eu faço com os meus filhos de 2 e 4 anos hoje tem um propósito maior do que resolver as questões que eu tenho com eles hoje. O propósito de Deus é que, ao serem ensinados através de uma estrutura, de uma moldura bíblica, os meus filhos não só aprendam como reagir ao mundo, mas eles aprendam como ensinar aos próprios filhos a reagir a este mundo. Porque é isso que a gente faz. Como que a gente educa os nossos filhos? Com base na forma como nós fomos educados. E se você foi educado de uma forma que você não gostou, infelizmente você vai perceber que por mais que você tente fugir dela, volta e meia você se enxerga fazendo exatamente as mesmas coisas. Aquilo que você odiava que os seus pais fizessem com você, você repete. É um ciclo louco. Você se enxerga na pele da sua mãe ou na pele do seu pai e diz: como que eu estou fazendo isso de novo? Não era assim que eu gostava de ser tratado, mas você repete. Por quê? Porque a sua forma de enxergar e de reagir ao mundo foi moldada lá na sua infância. Então Deus está preocupado com a maneira como você educa os seus filhos, não apenas por causa dos seus filhos, mas porque será essa maneira que eles usarão para educar os filhos deles. E quem tem criança pequena aqui em casa sabe como que são os dias com criança pequena. A gente tenta sobreviver àquele dia, é ou não é? E quando aquele dia acaba, você fala: graças a Deus, menos um. Não é? Porque tem dias que é de arrancar os cabelos. Você fala 20 vezes a mesma coisa e as crianças continuam insistindo no mesmo problema.
Essa semana eu chamei o Felipe para uma conversa, ele tem 4 anos e meio, eu já tinha tentado todos os recursos possíveis para ele parar de correr em casa, porque eu moro em apartamento e eu tenho um vizinho que merece o meu respeito. E nada, absolutamente nada funcionava. E ele não apenas corre, mas ele estimula o irmão pequeno a correr. Então eu tenho 2 crianças correndo. E o condomínio já sabe que o ministro Saddam do Bem mora lá. Então para mim é ainda mais gostoso imaginar, né? Os filhos do pastor, misericórdia. É o peso que está sobre nós, né? E eu já tinha tentado todos os recursos. Eu falei, meu filho, nós temos um problema e nós precisamos resolver esse problema. E eu já não sei mais o que fazer para que esse problema seja solucionado. Porque eu estou lhe trazendo a palavra de Deus que diz que nós precisamos respeitar o nosso próximo e isso não está entrando no seu coração. Eu não posso te amarrar, porque você precisa se movimentar dentro de casa, mas eu preciso chegar a uma solução. Você não pode correr dentro de casa. Aí ele me olhou com aquela cara de 4 anos, né, que está achando que aquele é o problema da existência familiar. E ele falou, mamãe, nós precisamos resolver este problema. Eu falei, então nós estamos aqui nessa reunião para resolvê-lo. Eu peguei um caderno, falei, então nós vamos pensar e vamos escrever aqui nesse caderno quais são as soluções possíveis para essa situação, porque não dá mais. Eu não posso falar com você mais do que eu falo. Aí pensamos, ele não pensava em nada, aí me surgiu. Falei, olha, eu tenho uma ideia, vamos fazer alguns cartazes e colocar em casa, escrito proibido correr. Talvez que você olhando para o cartaz, você se lembre. Porque eu imagino que você sinta muita vontade de correr, mas a mamãe se sente muito constrangida de ter um filho correndo com o vizinho de baixo sendo incomodado. Ele falou, a senhora podia também, bota aí na sua lista, faz outro cartaz com fotos minhas e do João pequenos. Porque quando eu olhar para o cartaz eu vou me acalmar e eu não vou correr. Falei, tá, vamos botar aqui na lista. Falei, sem mais alguma ideia? Aí ele me soltou uma. Ele falou, já sei. A gente podia marcar um horário todos os dias para descer lá embaixo. Sabe aquele onde não tem mais nada embaixo dele, que só tem terra? Eu falei, sei, o térreo. Ele falou, a gente podia descer para o térreo e eu correr muito, 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 muito. Porque eu ia matar a minha vontade de correr e quando eu chegasse em casa eu não ia correr mais. A ideia do menino de 4 anos. Eu falei, ok. Então, vamos analisar a nossa lista. Nós temos 3 ideias. Um cartaz proibido correr, um cartaz com fotos para te acalmar e a ideia de alguém descer com você todos os dias para correr. Qual ideia que a gente vai manter, qual que a gente vai descartar? Aí ele olhou, eu falei, você acha que você precisa de 2 cartazes? Ele falou, não, faz assim, faz só o primeiro e se precisar, faz o segundo. Eu falei, filho, a gente está resolvendo essa situação, nós não vamos precisar de outra solução. A solução que nós estabelecermos aqui vai ser a duradoura. Então, tira esse cartaz aí, fica só com o outro. E aí nós saímos, eu mandei imprimir a foto do Relâmpago McQueen, você conhece? Do Francesco, do outro que eu não sei, outros 2 que eu não sei o nome, e hoje nós fizemos os cartazes, né? Com aquele sinal de proibido, que tem 2 riscos, vermelho assim, bem grande, e eles coloriram, e o João colorindo e dizendo, proibido correr, proibido correr, proibido correr, proibido correr. E os cartazes foram afixados hoje. O ministro ficou em casa com a missão de levá-lo para o térreo para que ele corra até não aguentar mais. E amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a vida com criança é assim, é ou não é? Você tem que resolver aqueles problemas que são pequenos, mas que acontecem todo santo dia e que te exaurem e você tem vontade de gritar com a mão na cabeça. As mães sabem melhor dessa realidade, porque muitas vezes são as que ficam com as crianças a maior parte do tempo e não acham solução. Então, no final do dia, você só suspira e fala, graças a Deus, acabou. Eles dormiram, louvado seja Deus.
né? Mas eu não posso viver operando dessa forma. Eu não posso me contentar em sobreviver aos dias, porque esse não é o plano de Deus. Eu não posso só sobreviver àquela situação que me causa transtorno. Eu preciso sobreviver ensinando ao meu filho qual é a maneira bíblica de se comportar. Porque senão ele não vai ter essas verdades na vida dele. E aí ele não vai correr em casa só quando eu estiver. E quando eu estiver fora, ele vai correr loucamente. Então é um trabalho exaustivo de ministrar a palavra de Deus aos filhos. E que nós não podemos nos desculpar de fazer. E não podemos terceirizar esse serviço. Ninguém o fará por nós. Ainda que você tenha excelentes cuidadores para os seus filhos, eles não apresentarão Jesus e a palavra de Deus como modelo para a vida. Quem vai fazer isso é você. Conseguem entender a seriedade dessa questão? Talvez o seu filho já não seja pequeno como o meu e os seus problemas não sejam esses corriqueiros, mas são problemas maiores. São problemas da adolescência, da juventude, da forma como seus filhos reagem às influências do mundo. E você já não sabe mais o que fazer ou como fazer. Mas Deus vai nos orientar, amém? Porque nós estamos hoje voltados para Ele com essas perguntas. Deus, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai criar esses meninos? A forma como nós reagimos também ensina muita coisa. Porque não é muito pelo falar, é pelo nosso agir. Então, a maneira como você se relaciona com o seu cônjuge ensina aos seus filhos como eles se relacionarão quando eles se casarem. Se você distrata o seu cônjuge, os seus filhos aprenderão que essa é uma atitude aceitável e que está tudo bem distratar o cônjuge. E quando ele se casar, ele vai repetir. Se você desonra os seus pais, os seus filhos estão aprendendo qual é a maneira que você considera certa de tratar os pais quando eles estiverem velhos. E será exatamente essa a maneira como eles te tratarão quando você estiver velho. A maneira como você reage às tristezas da vida ensina aos seus filhos como eles devem reagir às tristezas da vida. Porque todos nós temos momentos de tristezas e de dificuldades, de decepção, de perda, momentos de dificuldades e de lutas. E a maneira como eu reajo ensina aos meus filhos como é o jeito certo, porque eu sou o modelo. Então, se quando eu estou passando por um problema, eu me afasto de Deus e culpo a Deus pelos meus problemas, é essa informação que eu estou dando para os meus filhos. Deus é bom e deve ser buscado enquanto está dando tudo certo. Se começar a dar errado, Deus já não é tão bonzinho quanto a gente pensava. A maneira como eu trato o meu filho ensina muito para ele sobre respeito. Se eu o trato com desrespeito, se eu grito com ele, eu estou ensinando que é normal gritar e desrespeitar. Se eu vivo ameaçando meu filho, eu ensino para ele que essa é uma forma de se relacionar aceita. É só você ameaçar e fazer uma chantagem emocional, que você resolve os seus problemas de relacionamento. Então, não é apenas o que eu falo, mas é a maneira como eu me comporto. É a maneira como eu reajo à vida que vai ensinar os meus filhos, sejam eles da idade que forem, eles podem ser pequenos, mas eles também podem ser adultos, que eles vão ter essas impressões. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, passa para lá. Estou falando que hoje é passeio mesmo na palavra. Deuteronômio é impressionante, gente. Eu estava relendo ele não foi esse ano, não, foi no fim do ano passado.
eu comecei a anotar. Eu acho que eu parei nos 39 versículos falando a mesma coisa. Que a gente tem que as palavras que a gente recebe, as palavras que hoje te ordeno, você vai ensinar para os seus filhos. É a mesma tecla, Deus batendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não é acaso, né? Tinha uma intencionalidade aí. Deuteronômio 6, versículo 1. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. Então, nesse momento, Moisés está relembrando todos os mandamentos quando o povo já está lá perto de tomar posse da terra prometida. Então, Deuteronômio ele vai relembrar tudo aquilo que já tinha sido dito lá quando o povo saiu do Egito. Afinal de contas, 40 anos se passaram com as pessoas no deserto e elas podem ter esquecido. Gente, ninguém aqui se incomoda com criança no culto não, né? Afinal de contas, é um culto de paz. Então, 40 anos se passaram desde o Monte Sinai, Moisés está reunindo o povo, é chegada a hora de tomar posse da terra prometida e ele faz uma revisão de tudo aquilo que Deus havia ordenado que se cumprisse. Então ele está dizendo, esses são os mandamentos, os estatutos que Deus mandou que eu ensinasse para vocês cumprirem na terra que vocês vão passar a viver, a partir de agora. Para quê? Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, lê aí comigo, teu filho e o filho do teu, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam... Então, repare, quem vai guardar os mandamentos? Você, o seu filho e os filhos do seu... Continua. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí lê o 7 aí comigo. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Então Deus dá a comissão, a responsabilidade. A palavra que eu estou dando é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E Ele dá o como fazer. Como fazer? Vamos ler de novo 7. E as intimarás aos teus... Tem tradução que diz assim, e as inculcarás. Inculcar e colocar dentro da cuca. Tem tradução que diz, e as ensinarás com persistência. Como? Delas falarás, assentado em tua, andando, deitando-te e levantando-te. O que significa isso? É o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu vou falar quando a gente estiver assentado. Qual é o momento que você se assenta na sua casa? Alguém aqui ainda assenta à mesa na casa? Costumava ser na hora das refeições, né? Então, este é o momento de falar da palavra de Deus. Assentado em tua casa. Porque os outros, as redes sociais já consumiram, já roubaram de nós, né? Porque enquanto você está assistindo televisão, atualizando o WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ninguém fala de Deus. Às vezes está até pregando para o de fora,
mas não está falando de Deus com o de dentro, né? Então, falarás assentado, andando pelo... O que é isso? Que horas que você vai falar de Deus com seus filhos? Nos deslocamentos. A gente vai para a escola, a gente volta da escola. A gente vem para a igreja, a gente volta da igreja. A gente vai no mercado caminhando, a gente vai na padaria, a gente volta da padaria. Então eu vou falar de Deus com os meus filhos caminhando, andando pelo caminho, dentro do carro, dentro do ônibus, enfim, onde for. E deitando-te. Então na hora de quê? De dormir. E levantando-te. Na hora de acordar. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. É como se o seu próprio corpo fosse uma mensagem de Deus para os seus filhos. Se você está doente, o que você faz? Eu abro a caixinha de remédio lá de casa, irmã. O que você está ensinando para os seus filhos? Que a gente só trata a doença com remédio. Mas se quando eu estou me sentindo mal, eu entro em oração e busco o poder de Deus, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Que eu sirva a um Deus que cura. Então, quando a gente está dizendo aqui que ele vai e falarás, não é necessariamente um discurso, porque criança nenhuma aguentaria isso. Mas que chatice! A minha mãe só fala disso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Isso precisa permear as suas atitudes. Você pode apresentar Deus sem necessariamente abrir a Bíblia e fazer um culto. Já pensou se você fosse fazer culto toda hora dessa aqui? Que horas que a gente ia fazer almoço, lavar, passar, cozinhar, ensinar tarefa de casa para menino, levar e buscar? Não tem como. Então são as minhas atitudes. Eu vou lá e faço o mercado, né? Faço a compra. E eu volto dando graças a Deus pela prosperidade que Ele trouxe para a nossa casa. Louvado seja Deus, olha que maravilha. Nós compramos um carrinho cheio, glória a Deus que não deixa faltar nada na nossa casa. Eu estou falando de Deus para os meus filhos, sem ter que pregar para eles. É aniversário, graças a Deus, obrigada, Senhor, pela vida do papai, porque ele é muito importante para nós, porque foi o Senhor quem nos trouxe esse pai, porque é o Senhor que sustenta ele. São informações todos os dias. Você come o pão e diz, Deus, obrigada por esse pão e obrigada pela tua palavra, que é o pão que alimenta. Mas a gente está tão doido nessa vida corrida, a gente não faz essas coisas. Se não faz essas, o que dirá um momento formal em que a família se assenta para buscar a Deus? Será que ainda existe? Será que as famílias ainda conseguem sentar-se juntas para buscar ao Senhor todos os dias? Ou também o diabo já nos roubou isso? E todos aqui teremos a mesma desculpa para nos justificarmos. Nós não temos tempo. Nós não temos tempo. O que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos deu? Para onde vão as 24 horas do nosso dia? E eu compartilho com vocês aqui que eu também sou boa de dar desculpa, inclusive para o Senhor, para Deus. A gente faz em casa um momento de devocional todos os dias com as crianças. Já tem 1 ano e pouco, começamos em abril do ano passado. Todos os dias nós fazemos, só não faço no domingo, que é o dia que eles estão na igreja, então eu considero que a palavra está sendo ministrada. Mas eles começaram na escola no mês passado, eles ainda não estudavam, nenhum dos dois. E foi um ajuste de rotina, né? A criança acordar, arrumar, dar café da manhã, sair de casa na hora certa. E tudo ficou muito bagunçado. E durante 15 dias eu parei de fazer o devocional. Na primeira semana eu ainda fiz dentro do carro. O meu pai foi comigo para levá-los e ele lia, mas era daquele jeito. Olha, uma carreta!
né? Uau, eu vi uma motoca da polícia. Então não valeu de nada. Mas nos outros 15 a gente não fez de jeito nenhum. E o comportamento dos meninos nesses 15 dias, misericórdia. Parece que eu levei uns para a escola e me devolveram outros. E eu olhava e falava assim, meu Deus, e agora? Em 15 dias os meninos estão pirados, enlouquecidos, loucos, era a palavra certa. Tudo que eu nunca ensinei na vida eles estavam fazendo. E aí a minha mãe me perguntou assim, você está fazendo devocional? Eu falei, não consegui ainda organizar a rotina. A gente sai todo dia em cima da hora. E na hora que eu falei, eu sabia que eu estava dando uma dessas desculpas bem esfarrapadas, né, para Deus. Eu falei, mas isso é sério e eu vou voltar a fazer. E na semana seguinte eu comecei. Sabe quanto tempo eu gastei para fazer o devocional? Eu fico com vergonha, mas eu tenho que confessar porque é igual na sua casa. 5 minutos. Que cara de pau dizer que eu não tenho 5 minutos. Como eu tenho coragem de dizer a Deus que eu não tenho 5 minutos para fazer um devocional com os meus filhos? Que absurdo é esse? 5 minutos. E eu dizendo para Deus que eu não tinha. Que coisa maluca. É claro que eu tenho 5 minutos. É claro que eu consigo acordar as crianças 5 minutos antes. É uma coisa simples de resolver. Mas a gente cria barreiras imaginárias e não faz aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. E nós temos feito. Tem uma semana que eu retomei. Em 5 minutos. E aquela palavra que é dada de manhã, pequenininha, que os meus filhos são muito pequenos, então é muito objetivo, né? Um versículozinho, às vezes é um pedacinho do versículo e uma aplicação daquele versículo. Ela me serve de subsídio durante dias, porque quando acontece alguma coisa eu falo, epa, mas o que a gente aprendeu na palavra de Deus? A Bíblia nos diz assim. Não foi isso que você aprendeu no seu devocional? Ela é como se fosse a bagagem daquela semana. É o pão nosso de cada dia. E eu tinha cara de pau de dizer a Deus que eu não tinha 5 minutos. Então é preciso que a gente organize a nossa vida para que Deus seja o centro da nossa família. Porque Ele não está sendo. E quando a gente for para a próxima palestra, eu vou mostrar a vocês que isso é ainda mais absurdo, a quantidade de tempo que a gente gasta com 1 zilhão de coisas e não gasta buscando ao Senhor. Eu vou parar por aqui, porque é muita informação para a gente digerir. E eu tenho certeza que você não veio aqui só para ouvir, você veio com muitas dúvidas e talvez você queira colocá-las. Então, a gente vai orar antes de partir para a parte do debate. E antes de orarmos, eu queria que você analisasse o que você sentiu enquanto ouvia essa pregação. Porque tem 2 formas da gente reagir àquilo que o Senhor nos fala. Na maioria das vezes, a gente ouve e fala assim, é isso que eu quero da minha vida. É assim que eu quero ter a minha família. Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu quero fazer desse jeito, eu quero mudar. E aí você tem aquele momento de empolgação, né? De você falar assim, eu vou sair daqui e vou fazer. Mas no mesmo dia, te bate um desânimo e um sentimento de incapacidade que você diz assim, eu não vou conseguir. Porque às vezes fica parecendo que o pregador que está aqui em cima é tão bom que você nunca vai conseguir fazer o que ele faz. E eu quero dizer a você que todos os dias eu dependo do Senhor. Todos os dias. Porque enquanto eu dependi de mim e da minha capacidade, da minha habilidade em lidar com crianças, os meus filhos não conheceram a Deus. Mas quando eu enxerguei que Deus seria capaz de me capacitar, de me dar sabedoria, o Senhor começou a operar. Então não permita que o diabo plante no seu coração o desânimo. Porque não é uma coisa fácil de começar. Vai exigir de você um esforço que você não tem tido. Vai exigir de você que organize a vida da sua família de uma forma que ela não está acostumada a ser organizada. Provavelmente você vai ter resistência dos seus filhos no começo. Quanto maiores eles forem, mais resistentes eles podem ser.
Então não desanime. Não deixe que essa palavra que você ouviu aqui seja roubada pelo diabo como a semente que cai lá na beira do caminho. Não deixe que ela seja sufocada pelos espinhos, que são as preocupações da sua vida. Não deixe que ela morra porque não tem subsídio. Você vai continuar alimentando ela lendo a Bíblia. Amém? Nós vamos orar nesse sentido. Pode ser assentado mesmo, aí onde você está. Baixa a cabeça. Senhor Deus e Pai. Senhor, hoje nós fomos constrangidos pela Tua palavra. Porque o Senhor nos mostrou claramente o que o Senhor espera de cada um de nós. E talvez a maneira como nós temos agido esteja muito distante, Senhor, daquilo que o Senhor planejou para nós. Mas nós estamos aqui com o coração aberto para nos arrependermos diante do Senhor. Pode falar com Deus agora, abra sua boca, peça a Ele perdão. Peça a Ele perdão pela forma como você negligenciou o seu chamado, talvez até pela sua ignorância em relação a esse assunto. Deus, ouça a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque eles nos separam de Ti. Limpa, Deus, as nossas vidas, o nosso coração e restaura a nossa comunhão contigo. Porque nós não conseguiremos fazer nada daquilo que o Senhor nos orientou se nós sairmos daqui dependendo de nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Deus, esse negócio é Teu, essa missão foi planejada pelo Senhor. O Senhor é o Deus das famílias. Por isso nós clamamos, vem sobre as nossas vidas nessa tarde. Restaura, Senhor, restabelece a nossa comunhão, o nosso amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Nós precisamos Te amar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. As palavras que nós recebemos precisam estar primeiro em nosso coração. Restaura isso em nós, Senhor, o nosso amor por Ti. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Que o Senhor seja a razão das nossas atitudes, da nossa existência. Para que a nossa família veja em nós a Tua glória. Para que os nossos filhos enxerguem o Senhor em nós. Oh Deus, pela Tua graça, vem sobre essa igreja. Eu te peço em nome de Jesus. E eu os abençoo, assim como o Senhor me abençoou, assim como o Senhor me despertou e tem me dado ferramentas. Eu abençoo esse povo que está aqui, Deus, porque eu sei que é o Teu desejo que eles se levantem e se firmem. E o Senhor está disposto a segurar cada uma dessas pessoas aqui pela mão, firmando os passos delas nesse propósito que é santo, que é do Senhor. Que a capacidade que nos falta o Senhor nos dê. Que a sabedoria que nós não temos venha da Tua palavra e do Senhor. Porque nós queremos apresentar o Senhor e a Sua grandeza para as próximas gerações. Queremos que o Senhor seja um Deus amado e cultuado nas nossas famílias. Nós queremos que os nossos filhos Te amem, Deus, acima de tudo. Nós queremos que eles se levantem todos os dias e reconheçam que o Senhor é maior do que todas as coisas, que importa adorar ao Senhor a despeito de qualquer circunstância. Senhor, que eles aprendam a Te servir, que eles dediquem as vidas deles para servir ao Senhor. Oh Deus, levanta em nós, Senhor, mestres para ensinar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. Nos ensina, Deus. Nos ensina para que os nossos filhos Te reconheçam, para que os nossos netos Te amem, Senhor. Talvez para muitos de nós é difícil pensar nos próprios netos quando a gente ainda está carregando o menino no colo. Mas nós queremos que os nossos netos reverenciem a Tua grandeza. Nós precisamos ter testemunho da Tua palavra para contar para os nossos filhos. Nós precisamos que os nossos filhos se levantem e vejam que o Deus a quem servimos é real, que Ele não é uma vã filosofia, que Ele não é uma religião, mas Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a gloriosa luz. Deus, faz a mudança em nós para que ela seja perceptível para os nossos filhos, para que não seja necessário muito discurso, mas para que o Senhor seja visto no nosso falar, no nosso agir, no nosso respirar.
Em nome de Jesus, Deus, essa obra é tua. Nós precisamos do Senhor. E nós cremos, Deus, que o Senhor nos capacitará a toda boa obra. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Minha casa é tua, Senhor.